Oi, gente, boa noite. Boa noite a todos e todas. E bem-vindos. Bem-vindo a esse workshop. Vou pedir para quem puder abrir as câmeras para a gente poder se ver bem. A gente vai ter uma hora e meia junto. Vamos ver como flui. Sejam todos super bem-vindos. Muito feliz de ver alguns de vocês. E hoje esse workshop, ele tem um tema bem interessante, que daqui a pouco eu falo um pouco do tema, e eu gostaria muito de vocês também poderem estarem junto nesse tema, fazer perguntas, e um workshop no qual eu convidei umas pessoas lindas, e para começar, eu acho bom todo mundo se apresentar um pouco. Então, as pessoas que eu convidei, que são mulheres, elas fizeram já comigo o curso do Oráculo do Nascimento. A gente se conheceu, ou reconheceu, ou reencontrou desta forma, né? Trabalhando esse tema do começo da vida. E elas trabalham, atuam, se formam nessa área. Então, a gente vai poder ter hoje, abrindo esse tema, com visões, né, diferentes, experiências diferentes, vidas, né, dedicadas a esse tema, de lugares diferentes do mundo até. Então, bom, posso me apresentar bem rapidinho, mas eu acho que todo mundo me conhece aqui. Então, talvez para quem assiste a gravação e que não está aqui, que eu não estou reconhecendo, eu sou a Peggy, sou francesa, sou psicóloga, e principalmente psicóloga para crianças e famílias, e me formei como parteira um pouco mais de 10 anos atrás, acompanhando bebês, famílias, e desde que eu me mudei para Piracã, agora eu moro no Brasil, continuo morando no Brasil, mas moro em Alto Paraíso de Goiás. Quando eu me mudei para Piracã, que muitos bebês chegaram nessa época, depois eu vi que eu podia atuar também como parteira, mas num lugar diferente, que não era só acompanhando bebês. Até porque não tinha, né, bebês chegando o tempo todo, né? Ainda bem, né? Que dava, né, um respiro. E eu comecei eu já era terapeuta em leitura Daura, conhecendo a leitura específica que se chama Oráculo do Nascimento, que permite de resgatar informações vindo das nossas primeiras memórias, né, da concepção, da gestação, do nascimento, e olhando como essas memórias elas atuam, né, no nosso sistema hoje, dentro de tudo que a gente está vivendo. E aí comecei a continuar, na verdade, a trabalhar nessa área, mas mais como facilitando cursos, vivências, palestras, né, e convidando, na verdade, para a gente, para cada um olhar para o que a gente viveu, né, na nossa chegada, como foi essa história nossa, que eu acredito que limpando, curando, neutralizando, né, essas memórias nossas, a gente pode ajudar e proporcionar chegadas mais amorosas para as próximas gerações. Então, sou mãe de 4 filhos também. Eu acho que todo mundo já sabe disso, mas enfim. E muito feliz de estar aqui com vocês. Então, quem quer se apresentar? Márcia, Clarissa, Clara, Liz, Elda, quem quer? Vamos lá. Respirando fundo. Falando um pouco, né? Eu acho que é interessante cada uma falar um pouco né, como atua nessa área, qual a experiência, o que quer viver, como se sente hoje, né? Uma pequena apresentação. Sim, Clarice, pode abrir o seu microfone. Boa noite a todas. Eu falo aqui de Natal. Eu espero que a internet esteja boa.
Eu sou de formação, eu sou enfermeira obstetra, mas me redesenvolvi enquanto parteira aqui, atuando em partos domiciliares. Já fazem 7 anos que eu acompanho nessa modalidade. Sou mãe da Sofia, da Sara e de um bebê não está mais aqui conosco. E o que me trouxe para esse debate, para esse assunto hoje, foi minha experiência pessoal de mãe. E nesse momento, assim, minhas filhas, A gente não está te ouvindo infelizmente, bem, Larissa. as tive de forma hospitalar. Não sou eu, né? Me fale, gente, Tá se sou eu. trancando? Não, né? A gente está ouvindo super mal, sim. Está cortando bastante. Será que se você tirar Você sua consegue... câmera, melhora, Clarissa? Talvez fique melhor a voz. Aí a gente consegue te ouvir. Talvez, sim, na hora de falar. Vamos fazer isso. Vamos tentar. E agora? Melhorou um pouco? Muito? Nada? Estamos ouvindo bem. Melhorou, melhorou. Não? Sim. Sim, estamos ouvindo bem. Não sei o que vocês escutaram, mas o que me chamou a atenção nessa temática que o Peg convidou hoje me deu muito quando no nascimento eu acabei indo para os salários naquela época, 20 anos atrás, eu nem imaginava quão fantástico era esse retorno ao parcial. Mas elas ficam separadas de mim. Ficaram separadas em torno de 4 horas, onde ainda existem berçários, né? Infelizmente, ainda tem alguns locais do país, no Brasil, que trabalham dessa forma. E aquilo me provou uma dor tão profunda de ter ficado afastada delas, que até hoje eu procuro resgatar e curar desse processo, né? Então, busquei várias formas, inclusive, de ressignificar minha formação enquanto parteira, para trabalhar esses elementos da integração afetiva, né, de receber esses bebês aqui de uma forma amorosa, integradora, que eu acredito que seja esse contato, esse acolhimento ao nascer. Isso que eu não tive com minhas filhas, e precisei reaprender a significar. Então, peguei esse teu som, ele faz emergir de muitos sentimentos, e a minha assistência, ela busca exatamente subir essa falha que eu vejo que nós temos nas nossas formações, digamos assim, assistência que nós aqui no Brasil, de uma forma mais formal. Então, muito grata por estar aqui também, não só compartilhar a minha experiência, mas também ser um momento de cura para mim. Que bom, obrigada, Clarissa. Deu para ouvir, não 100%, mas pegamos o essencial, te agradeço. Quem mais quer falar agora? Quer se apresentar? Sim, Liz. Olá a todas. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu me chamo Liz, Elizabeth, mas Liz, né? Ficou. E eu moro na Austrália agora com a minha família, faz uns 2 anos. Sou brasileira, né? Morei em Piracanga por uns 4 anos, eu acho, até 2018. E antes disso em Paraty, onde eu conheci a Peggy, né? Eu já venho dessa busca, assim, por essa... Não sei se é uma busca, né? Um resgate, eu acho, do nascer, né? Já faz um tempo, assim, foi antes de eu engravidar da minha filha, na Inglaterra, quando eu morava lá, que eu comecei a me envolver, assim, no partejar e nessa forma mais natural, né? Até então, o que eu conhecia era essa forma que a gente mais convencional do Brasil, né? Cesárea. Na verdade, eu nem pensava muito nisso, assim. Eu nasci de parto normal, mas não sabia nada além disso, né? Podia ser normal, podia ser cesárea, não me interessava muito. Mas aí na Inglaterra, acho que, não sei,
a vida foi me trazendo. E eu trabalhava com massagem na época e comecei a me envolver com massagem para gestantes, comecei a pesquisar muito sobre o assunto e comecei a ver, né, a importância do parto natural, assim, né, do quanto era, assim, a gente precisava de ressignificar, né, essa área, assim, da humanidade, digamos assim. E aí lá eu comecei a pesquisar, conhecer muita coisa, me interessar muito, e aí nesse tempo eu ia começar a fazer um curso de parteira, né, que chama midwifery, aqui, lá na Inglaterra também, e eu engravidei da minha filha, e eu sabia que eu ia ter um parto em casa, assim, eu não conseguia imaginar ser diferente, e foi, acabou que ela nasceu em casa, e nesse processo a gente mudou para o Brasil, eu conheci a Peggy, e aí começou a crescer muito isso mais ainda dentro de mim, né? Porque a Peggy já estava com os grupos de gestantes em Paraty, aí a gente, né, eu comecei a acompanhá-la, assim, tive a bênção de presenciar muitos partos, né, de estar presente em muitos partos. Mudei para Piracanga, e aí continuou por aí, assim, acho que foi só aprofundando mais o meu interesse e tudo isso, né? E aí em Piracanga, depois de muitos trabalhos internos e tudo, assim, veio muito forte essa vontade de novo de estudar midwifery. E aí a gente resolveu voltar para a Austrália, meu marido é daqui, né? Vir para a Austrália, na verdade. E cá estou. Na verdade, não tive outro filho nesse tempo também, um outro parto domiciliar lindo, e cá estou. Ainda não fui fazer o midwifery, acabou que a minha vida foi tomando alguns rumos diferentes, mas é uma área assim que eu sei que faz muito parte de mim, assim, né? Claro, como mulher, como tudo, mas é uma área de interesse muito muito grande para mim e fico super feliz assim, porque toda vez que começa como não é que morre, porque nunca morre, tá sempre muito vivo dentro de mim, mas começa a vida começa a me levar para os caminhos assim, né? E aí a Peg sempre vai me trazendo de volta, né, Peg? Te agradeço muito, assim, porque nesse momento é sempre lindo poder voltar para um tema que eu sei que é muito importante para mim, assim, sabe? Que reverbera muito forte em mim, assim. Então, poder estar voltando e tudo que eu estou fazendo aqui tá provavelmente indo para esse caminho, assim, né? Então, estou muito feliz de estar aqui, muito grata, assim, por esse movimento. E tô junto, tô aqui, assim, para, né, que for. Que bom, Liz. Que bom, tô também muito feliz de te ver aqui, da gente estar junto aqui. E lá da Austrália, né? Sim, por isso que eu estava aqui, estava correndo, nossa, eu tô agora, eu voltei para casa correndo. Aqui é de manhã, gente, então eu estava com meu filho correndo, caminhando assim, levando ele para ver os trens que ele adora. Aqui já é o dia seguinte, né? Aqui já aqui é Sim. sexta-feira, 8 da manhã, 8:30 da manhã. Muito bom, obrigada, Liz. Quem mais quer se apresentar? Posso ir bem rapidinho? Peguei. Sim, Sabrina, por favor. Eu estou aqui porque eu fiz o oráculo do nascimento com a Peggy. Eu não tenho experiência em parto, mas eu tive, quando eu fiz o oráculo, a jornada, né? Eu tive um contato, uma memória, assim, resgatei uma memória que tinha a ver com minha avó, minha nona. Minha nona era parteira, só que eu nasci assim mais tardia, né? Eu já tinha 8 irmãos nascidos e ela já estava considerada idosa. Então eu fui a única que não nasci pelas mãos dela. Minha mãe já era considerada idosa na época porque tinha 48 anos. E então levaram para o hospital. Eu nasci então assim, num hospital. E o que me vem assim, com tudo que eu já escutei e tenho aprendido da Peggy, é que eu acho que a gente precisa fazer realmente um resgate dessa natureza que foi perdida em algum momento, né? Os partos, eles passaram a ser feitos de uma maneira impessoal, no ambiente hospitalar, e muitas vezes querem acelerar
todas as condições, tirando esse poder da mulher e do bebê sobre o seu próprio ciclo, o seu ritmo natural, né? Depois que eu fiz o oráculo, eu fiz um curso de doula e eu sou consteladora familiar e atualmente eu atendo uma moça que em terapia, que ela me procurou e logo no primeiro atendimento ela disse: eu quero ser mãe. Então eu estou fazendo uma espécie de doulagem antes da gestação, que eu estou achando muito interessante isso. Muito bom. E eu acho esse tema fantástico. Gratidão por estar aqui, viu, Peggy? E a preparação acho que começa muito antes mesmo. Eu acho que isso é. Valeu. Que bom, obrigada, Sabrina, e bem-vinda. E agora, quem mais? Não? Então, Vou eu? vou entrar... Quem ia falando? Elda, sim. Sim. Oi, sou Elda. Não sei se conheço todas que estão aqui no grupo, todos, porque tem um rapaz também aqui, Sim. Lucas. Me apresentar, deixa eu pensar. Então, eu estive psicóloga durante 30 anos, com atendimentos clínicos. No início, logo no início que eu sou de Petrópolis, nasci em Petrópolis, vim morar em Caçapava, tenho 2 filhos, já crescidos, Carol e Bruno, com 33 e 36 anos. Um mora no Rio, outro em São Paulo, e eu moro aqui em Caçapava, no Vale do Paraíba. Logo no início da minha carreira profissional, eu fiz o primeiro curso de psicologia hospitalar em São Paulo. E comecei lá nesse curso foi um curso de 1 ano, uma pós de 1 ano, assim, bem intensivão. E lá eu comecei a fazer alguns trabalhos durante o curso, né? E o trabalho que eu escolhi para fazer na época, agora eu estava pensando, né? Foi acompanhamento das mães. Um trabalho com mães, que foi um trabalho... Depois eu fui apresentar até em congressos e tudo. E mães da ala da pediatria. Na época, era o Hospital Brigadeiro, a gente acompanhava crianças com câncer. E eu acabei fazendo esse trabalho lá durante um tempo. Eu lembro que quando eu acabei o curso, outro dia até lembrei dessa cena, que eu botei o carro na Dutra para voltar para Caçapava, aqui fica a 100 quilômetros de São Paulo. Eu via anjos no céu. Eu via anjos pulando, assim, sabe? Porque de tão intensivo que foi todo aquele curso e todas aquelas vivências. Depois disso, eu trabalhei aqui em Caçapava durante 3 anos e meio, quase 4 anos no hospital aqui, como psicólogo hospitalar. E na época, isso em 1990, na época foi uma época onde estavam fazendo a implantação dos bebês, quando nasciam, que iam do berçário para o quarto das mães. Até aquela época, quando o bebê, pelo menos nesse período, quando o bebê nascia, ele ficava no berçário, ele só ia no quarto mamar e voltava para o berçário, não ficava com a mãe dentro do quarto. E assim, para nossa estranheza inicial, minha e da equipe, as mães não queriam ficar com o bebê no quarto, não se sentiam preparadas. Então, eu bolei na época um curso de gestantes, fiz parceria com o INSS, que hoje é o SUS, né, os postos de saúde que tem aqui na cidade, e com os obstetras, né, que eles atendiam lá e faziam os partos e as cesáreas nesse hospital municipal. Então, fiz parceria com os obstetras, com os pediatras, né, com as enfermeiras, assistente social, montamos um curso de gestantes. Então, elas iam no posto de saúde, faziam a primeira consulta, eles encaminhavam para o hospital, elas se inscreviam no curso de gestantes e a gente ficava durante 3 meses com esse grupo de mães. E fizemos esse trabalho durante, eu acho que 2 anos. E depois não foi mais preciso, assim. E com esse trabalho a gente conseguiu perceber que o que as mães precisavam naquele momento era de apoio, de informação, né?
E foi um trabalho assim muito legal, assim. Até os anestesistas participavam, porque os anestesistas geralmente não queriam participar de nada, esclarecer nada. Então até os anestesistas na época participavam, sempre com um índice assim alto de cesarianas. E alguns médicos obstetras que faziam parto, que eram os mais chegados assim ao meu serviço de implantação nesse hospital. Eu não trabalhei essa ala, né? Eu trabalhava em todo o hospital e também implantei curso não, encontro de pais e com os pediatras na pediatria, entre outros serviços, acompanhava UTI, acompanhava tudo, pronto-socorro. Aí o serviço eles começaram a chamar demais os psicólogos, o psicólogo que seria eu, e aí eu fui para a administração pedir ou para fazer convênio com a universidade da cidade vizinha, ou para contratar mais psicólogo, porque eu não dava conta mais. E aí o hospital falou não. E aí, na época, eu ainda fiquei, acho que uns 3, 4 meses, mas realmente não tinha condição de continuar sozinha no serviço. Eu acabei me afastando. E depois disso, esse hospital até hoje nunca teve psicólogo hospitalar, tem psicólogo em recursos humanos e outros serviços, mas psicólogo hospitalar não teve mais. Essa foi uma experiência que eu tenho a ver com o propósito nesse curso. Depois disso, eu continuei sendo psicóloga clínica durante muitos anos, entrei para a cooperativa de psicologia que tivemos aqui na cidade, fui conselheira fiscal, cheguei à presidência, fiquei 2 gestões na presidência, fizemos um trabalho muito interessante junto às empresas. Aqui, o Vale do Paraíba é uma região que tem muitas empresas, e na época éramos chamados de cooperativa do Japão, porque a gente conseguia as melhores condições de trabalho com os melhores valores, dentro do grupo das cooperativas do Brasil, aí, de psicólogos. Depois disso, e paralelamente a isso, eu sempre fiz trabalhos na área de cultura, né? mas como voluntária mesmo. Paralelo a isso, depois eu fui para o Conselho de Psicologia também, fui como gestora aqui da região, depois coordenei a região do Vale, Litoral e Serra, depois fui para o Conselho de São Paulo, fui presidente da Comissão de Orientação e Fiscalização do Estado. Nessa gestão do Conselho, ajudei a criar diversas comissões e grupos de estudo, junto aos povos indígenas, junto às raízes afro-brasileiras, junto à assistência social, e assim foram formando os grupos de trabalhos e comissões e tal. Eu já estou aposentada, deixa eu pensar, acho que tem uns 10 anos, eu não sei muito mais. Na verdade, eu comecei a trabalhar aos 13 anos de idade, né? E assim, eu já me aposentei, mas aí eu não parei, eu só mudei de profissão, eu acrescentei, eu moro numa casa muito grande aqui em Caçapava, então eu resolvi fazer dessa casa um espaço cultural, artístico, vinculado à educação, saúde e meio ambiente. E nesses últimos 4 anos é isso que eu tenho feito. E a partir de 2019, eu implementei mais a área de saúde integrativa, com atendimentos, diversos tipos de atendimentos, para além do que a gente, entre aspas, entendia por saúde. E ano passado, acho que foi ano passado, que eu me desvinculei do Conselho de Psicologia, porque apesar de já estar afastada há um bom tempo, o Conselho de Psicologia de São Paulo é um conselho que produz muito material em políticas públicas, e é um conselho assim por excelência. E por conta dessas razões, eu fiquei ainda uns 10 anos pagando conselho para receber os materiais e tal, mas aí agora realmente de 2019, acho que 2019 para cá, eu me desvinculei. E aí conheci a Escola da Aura no passado, comecei a fazer alguns cursos. Esse caminho espiritual eu já venho fazendo há alguns anos, de buscar a ancestralidade, de conhecer melhor minhas raízes. E aí, dentro da cultura, porque aí eu olho para os lados, vejo o povo brasileiro assim, só para uma referência de Darcy Ribeiro, e aí, com isso, eu fui sendo levada para as matrizes mesmo. Então, aqui no Vale do Paraíba, a gente tem muito folclore, congadas, moçambiques, catira, e
eu fui conhecendo esses grupos e, assim, a vida foi me levando lá na raiz de cada grupo, sabe? Do jongo, no quilombo, do maracatu, candomblé, e da congada, lá no raizeiro de São Luís do Paraitinga, e assim eu fui fazendo esse caminho. E ano passado eu vim parar na Escola da Aura, e comecei a fazer cursos, comecei com Jornada dos Chakras. Olha, eu não vou conseguir lembrar, porque outro dia eu contei, eu já tinha feito 9 cursos na Escola da Aura. O último agora eu comecei, a leitura da Aura 3, mas aí eu parei para fazer uma vivência maravilhosa com filho e neto durante uma semana. Então, depois eu retomo esse curso. A Escola da Aura me trouxe muita informação que eu desconhecia. O nosso curso sobre o oráculo do nascimento, eu tive um esclarecimento sobre acordos espirituais, e isso, para mim, é fantástico. Eu saber que a gente pode acessar, né, esses acordos espirituais, que é antes até do nosso... tanto conhecimento. Enfim, uma apresentação longa, né? Eu sempre tenho que ser a última, né, Peg? Mas é isso. Obrigada, Elda. Muito feliz por estar aqui hoje junto de vocês. Beijo. Obrigada. Muito bom saber do seu percurso. Que toca, né? Assim, eu vejo que quando a gente trabalha numa área assim que tem a ver com o começo da vida e escuta assim as outras experiências de ver assim anos atrás o que não era possível viver e que estava começando a acontecer, assim, eu sinto que é bem tocante. Hoje a gente está vivendo no mundo, assim, eu vejo algo que, bom, eu pessoalmente, né, eu não imaginava assim um ano atrás, e vejo o mundo precisando, mesmo se a gente já sabia, parecia uma coisa assim, tipo, tá, em algum momento, né, vai mudar. Hoje a gente está precisando mudar. Na verdade, a vida de todo mundo mudou, né? Eu acho que todo mundo, basicamente, né, todo mundo, grande maioria, né, da humanidade, assim, tem uma vida hoje diferente, com adaptações, coisas que precisaram fechar, outras abrir, outras né, se readaptar, ou se equilibrar né, de certas formas, famílias, finanças, né, educação, né, assim, meus filhos passaram quase um ano com aulas online, tudo muito, né, tudo muito diferente. E vejo que tem um ponto assim muito importante que me trouxe, né, essa vontade de trazer esse tema hoje, que é uma frase assim que me marcou há muitos anos atrás, eu não sei nem dizer quanto, mas no começo assim da minha caminhada dentro do Partejar, eu acho que eu era estudante assim da faculdade de psicologia quando eu escutei pela primeira vez, né, que para mudar o mundo precisa, né, da gente mudar o momento da chegada, né, o momento de nascer. Eu vejo isso assim como tão cada vez, né, mais assim tão verdadeiro. E eu vejo hoje que nessa mudança toda que estamos passando, que o mundo está pedindo, né, chacoalhando e fazendo assim tremer, tem algo muito forte que aparece, que surge, que é o medo, que é muito presente, né? E eu vejo até o medo guiar muito das decisões, guiar muito das mudanças. Por que eu não vou fazer isso? Por que eu vou fazer isso? Por que eu não quero mais aquilo? E não sinto assim isso como sendo algo saudável, né? Quando a gente é guiado pelo medo, porque
nos leva até para tomar decisões que talvez não são aquelas que vão me ajudar de fato, né, a estar ao serviço, a avançar com a minha força, né? Eu vou avançar sendo arrancada, né, na verdade, assim, pelo medo, né, e não pela força, não pelo brilho, não pela força da mudança. E vejo isso como algo bem geral, né? Hoje não estou nem falando assim só do Brasil, mesmo se no Brasil está muito forte, porque está muito grave, né? A situação de saúde e a situação, né, da expansão e dos números de mortes, né, que tem a cada dia, assim, tem algo muito, muito grave. Mas vejo que não é só especificamente no Brasil. Talvez você vê mais aqui, justamente porque está mais forte, mas nem sei. Tem governos que agem de forma muito diferente também, em países onde não tem tanta contaminação em relação ao Covid. E, bom, enfim, a gente está passando por uma grande crise. Eu acho que eu falava isso uns anos atrás, falava, todo mundo sabe que a gente está passando por crise, e as pessoas falam, parece, hoje, tipo, não tem como negar, né? Que tem uma crise mundial, né? Ela está atuando em todos os setores. Não é possível ver um lugar que não está em crise, né? E eu vejo a crise como algo muito positivo, porque é algo que empurra para mudar. Às vezes a gente precisa, né, de ter algo muito forte acontecendo para a gente de fato mudar, como humanidade, né? Não só eu no meu cantinho, né, mas como humanidade. Então eu vejo a crise como algo muito positivo. Só que se as reações em relação a essa crise são guiadas pelo medo, aí já não vejo isso como tão positivo, né? Eu vejo que trava, porque o medo ele limita, né? Ele deixa a gente se avançar de uma forma muito limitada, muito condicionada, né, pelo medo. E quando eu olho para esse medo, eu vejo que é algo muito presente no momento do nascimento. Que pode estar presente na mãe, presente no pai, não é presente no bebê, tá? O bebê não nasce com medo, não é algo presente na nossa essência, né? Esse medo. Chegar ao mundo não dá medo para o bebê, tá? O medo não existe assim nesse movimento natural, né? Do ser que passa, que faz uma travessia enorme, né? Um momento assim muito intenso e grande, né? Como alma assim chegando, mas não é carregado pelo medo. Ao nível do ser. Agora, no ar, né? Existe. E ele é muito presente. Parece até, assim, né? Quando eu olho para... Parece até que não poderia não ter, né? Parece assim, ele se justifica muito facilmente, né? Ter medo porque é desconhecido, ter medo porque não está num ambiente que se sente seguro, ter medo porque tem riscos no parto, ter medo porque tem pessoas que têm medo na vida delas, né? E aí tudo é projetado para esse momento, que é um momento intenso, né? Então tudo vai para fora. Enfim, parece quase inevitável, né? Que tem esse medo no momento do nascimento. E não é algo tão falado. Tipo, eu vejo nas formações, né? De obstetra, de parteiras, de enfermeira. Não é muito assim trazido, tá? É importante vocês terem ferramentas para vocês trabalhar o medo, né? Não é algo que é trazido, que faz parte assim da formação, né? Não estou dizendo que todos os profissionais que trabalham nessa área não sabem trabalhar o medo, mas não é algo que é dado, né, dentro da formação. Então parece que também faz parte, que é normal, né? E aí eu vejo que a maioria, né, de nós, mas hoje também a maioria dos bebês que chegam ao mundo, chega com essa marca de medo. O medo faz parte. Nessa vida, né, nesse contexto, nesse corpo, né, nessa travessia, nessa caminhada, né, o medo
é o que está ali presente, né, batendo na porta assim o tempo todo, principalmente quando tem mudanças. E aí, claro que no momento como a gente está vivendo hoje, que é de grandes mudanças, tem muito medo, porque a gente nasceu com isso dentro da nossa vivência, assim, né? Uma das marcas assim que eu vejo muito forte é essa do medo. E por que dá medo naquele momento? Eu realmente acredito que não tem muitas vezes porquês. Não é verdadeiro, né? Porque às vezes o medo ele ajuda a gente, né? Não é que a gente não pode nunca ter medo, né? Faz parte assim da vida, né? E ele ajuda a gente. Se eu sinto medo, opa, eu vou me escapar, né? De um obstáculo, de um perigo que está chegando. Mas no momento do parto, a maioria das vezes que tem um medo pelo ar é algo ilusório, é algo inventado, é algo que está intrínseco nas pessoas e que está ali projetado. Não é porque de fato tem um risco, não é porque de fato a mãe ou o bebê está ali correndo assim, né, um risco de morte, ó, não é nem por isso. É porque é um momento forte e aí tudo, né, que não está curado dentro da gente, né, é projetado ali nesse momento. Então, vejo o quanto é um trabalho de cada um, na verdade, trazendo isso para, né, a gente poder sentir que é um trabalho de cada um. Enquanto eu curo o medo dentro de mim, eu proporciono isso para quem está junto, né? Então, claro que nessa área, né, eu vejo isso como muito, muito importante, né? Ter assim um apoio, uma união, né, ser o mais limpo possível ao nível dos meus pensamentos, do que eu vou vibrar, do que eu vou, da minha forma assim de acompanhar, né? Até o meu tom de voz, né? É tudo tão sensível, é tudo tão aberto, né? Que vem assim muito, que tudo que marca muito forte, porque são as primeiras marcas. Então, claro que nessa área, eu, né, pessoalmente, vejo como um trabalho essencial, né? De saber ter neutralidade, de saber estar assim no seu centro, de saber vibrar, né? A paz, a tranquilidade, a confiança, né? O que muda totalmente a vivência, né? Para a mãe, principalmente, que está ali de fato vivendo algo muito forte. Mas se ela está rodeada de amor, de confiança, de profissionais, de pessoas, né, que estão ali com o coração vibrando com ela, é muito diferente do que ela rodeada de profissionais que provavelmente tem um coração, porque cada ser humano tem um coração, mas que não está ali com o coração vibrando, dando confiança, que está ali ou no controle. Por que a gente está no controle? Porque tem medo atrás, né? Quero controlar tudo, porque se não parece que se perde o controle, perde tudo, né? Perde a vida, perde não sei para onde vai, medo do desconhecido, então vou controlar tudo para não viver esse desconhecido. E é muito diferente. Então, nessa área, que é isso que eu estou trazendo hoje, mas não é só nessa área. Eu acredito muito que qualquer pessoa, né, no mundo, que trabalhe, que cura, que limpa assim, o medo que tem ali dentro de si, espalhe isso para os outros, para a família, para os filhos, para os tios, para os netos, para os avós, e isso vai para se espalhando, né? Vai para qualquer lugar. Então, é um tema assim que tem a ver com cada um de nós. Quem está nessa área, eu trouxe aqui, né, um grupinho para a gente sentir isso juntos, mas para quem também assim não tem nem pretensão, nem vontade, nem dharma, nem história assim com essa área da vida, porque primeiro nasceu, né? Todo mundo que está aqui, em algum momento nasceu. Então deve, né, ter assim nas suas marcas provavelmente histórias, né, parecidas com o que eu estou trazendo, né, de ter pego medo pelo ar, de ter sentido uma desconfiança, de ter tido assim um lugar de controle, que é muito fácil, é muito fácil. Quem trabalha na área sabe o quanto é fácil pegar o controle da situação e levar assim como eu que estou no controle, em vez de colocar isso para a mãe, né, de ajudar e empoderar ela e ela avançar com força e com a coragem e a confiança dela.
Sim, a Elda está trazendo que o medo também provém da existência de crenças. E ali está trazendo assim um comentário que o medo normalmente não estaria relacionado à dor. Não tem que. Quando você olha para os animais, né, que a gente também é mamífero, eles têm assim dores do parto, né? Eu vi a minha gata assim há pouco tempo. Não por isso ela está com medo. Ela está ali, ela vai criar o cantinho dela que dá uma confiança, né? Onde ela vai se sentir segura. E ela sabe fazer isso, na verdade. Ela nem me chama para fazer isso. Ela cria o cantinho dela. E ali nesse cantinho, ela consegue passar, né? O corpo dela, assim, passar sem ficar apavorada, né? Sem esse lugar de desespero que a gente pode entrar facilmente. Claro que na nossa sociedade, como seres humanos, quando a gente pensa na dor, dá um medo. Mas porque a gente não aprendeu a lidar com ela. Porque a gente não aprendeu a usar a dor como, ai, que legal, o que eu vou aprender com isso? Ela faz parte de mim. Sou eu. Tipo, não é algo externo, sou eu. Como que eu posso crescer com isso? O que é esse sinal? Que interessante. A gente não aprende assim. A gente aprende com, né, muitas vezes na educação, assim, tipo uma criança que cai, não tem nada, não foi nada, né? O medo que vem junto. Medo de sentir. Né? Os pais, assim, tendo medo que o filho sente, não quero que sente. Por quê? Porque me remete à minha própria dor, que eu não fui acolhida. E aí eu não curei isso dentro de mim. Então é uma super projeção. E aí já vem como dor e algo para evitar. Né? Porque aí, né, vem esse medo, é para evitar. E aí no dia que eu vou ter que passar por isso, aí eu vou procurar uma anestesia, né, se puder, ou passar todo o meu poder na mão do obstetra, que vai fazer o que precisa fazer, porque eu não. Então, muito enraizado, muito enraizado na nossa sociedade, muito, se transmite assim, tipo, nem parece, né? Nem percebe que se transmite. Até parece, quando eu falo que é muito fácil, é porque você justifica muito fácil. Claro que uma mãe não quer ver o seu filho com dor caindo no chão. Claro que eu não quero, vai me dar ai meu Deus, não queria. Mas é uma criança. Eu quero que ela não caia nunca, quer dizer que é melhor ela ficar paralisada? Tipo, nunca mais se mexer para não cair? Faz parte. A queda faz parte. A dor faz parte. E aí, né, precisamos respirar fundo, assim, como pais, né, educadores, né, acompanhantes, para a gente trabalhar conosco mesmo esse lugar. Se não é algo que se joga assim muito facilmente assim nos outros, nas crianças principalmente. Lendo os comentários aqui de vocês. A Sabrina fala que crença em memórias que provocam uma reação instintiva. É isso. E a Elda comenta que rodeadas de pessoas na maioria desconhecidos, que nem sempre estão disponíveis para compartilhar o momento presente, mas ocupados em desempenhar o controle da situação. São essas situações, né, que perderam, na verdade, do seu natural, né? Normalmente, naturalmente, né, uma mãe não vai criar um ambiente com desconhecido para passar o momento mais novo da história de vida dela, né? Não é muito natural isso, né? Não vai chamar desconhecido, tipo, pessoa na rua, vem aqui para me ajudar. Não, né? Vai chamar quem eu sei, com quem eu confio, com quem eu me sinto bem, com quem eu estou próxima. Mas não é o que existe hoje. A Clarissa fala também que o medo tem a ver com a construção social da mulher de opressão. O pacto é reflexo da sociedade machista que vivemos. Vou trazer uma coisa agora em relação a isso. Então... Peggy, historicamente, você sabe quando que a gente perdeu isso? Eu fico aqui pensando. Perdeu o quê? Perdeu essa naturalidade em ter filhos e passamos a dar isso ao outro, assim. Historicamente, eu não lembro, assim.
Sim. Eu não sei dizer exatamente, porque também faz parte, assim, cada cultura é diferente, né? Mas eu vejo que da geração da minha avó, que nasceu em 1916, não tinha opção para ela de parir no hospital, né? Então, parir em casa, parir num ambiente que era dela, era muito difícil, porque o sentimento era de não ser acompanhada. E parir no hospital era ser acompanhada. Isso na geração da minha avó, né? Na geração já da minha mãe, que nasceu em 49, já, né, todas as mulheres basicamente, né, na Europa, assim, na França, assim, ia para o hospital para parir, e aí a ideia era já assim, tipo, conseguir parir sem dor, era esse começo assim desse movimento, né, de Le Boyer, de Michel Audin. Então era isso, assim, parir sem dor como algo super revolucionário, mas eram muito poucas pessoas, né, que assim estava nesse movimento, poucas mulheres, né, dentro assim do todo. Era algo super revolucionário, assim. Eu nasci numa maternidade pilota, né, que justamente assim estava trazendo formas, preparações, possibilidades, né, para a mulher poder parir sem aquelas dores. Mas quando a gente olha, Elda, assim, para a Bíblia, está escrito lá: a mulher deve parir sentindo as dores. Então, não tem a ver com gerações. Tem a ver com algo como eu vejo assim na história da humanidade, das mulheres, como parece que enquanto mais sacrifício, mais melhor, como algo que valoriza, né? E aí, juntando a isso, o lugar também que eu vejo muito fácil assim de entrar e muito dolorido, que é a culpa, né? O lugar de... Na verdade, me dá até uma sensação, agora falando, que se tornando, assim, mãe se tornando... Perdão, mulher se tornando mãe. Eu imagino que é a mesma coisa para os homens, tá? Lucas, estou te considerando também assim aqui, quem vai ouvir, mas eu, né, vou falar mais assim do que eu sei das mulheres, mas eu imagino que é exatamente o mesmo com os homens. O mesmo não sei, mas que deve ser presente, que parece que qualquer opção, qualquer escolha, né, ela pode trazer uma culpa. Então, parir com muita dor, né? Tem a culpa de não saber, não conseguir, não chegar ao, né, o lugar, assim, tem aquela vergonha, né, de gritar, enfim, né, algo assim que pode parecer assim um pouco selvagem, né, e que tira assim de um padrão, né, de ser uma mulher, né, tipo que se apresenta, né, num lugar assim social que tem que ficar assim, né, retinha, sorridente, né, e bem apresentada. E aí veio uma culpa, né, quando se paria assim. Agora parir totalmente assim com anestesia, cesárea, né? Também tem uma culpa enorme, que eu escuto assim muito, né? Eu não fui presente, não coloquei o meu filho ao mundo, né? Eu fui assim passada por cima, enfim. Parece que assim é muito difícil encontrar um lugar aonde realmente tem um espaço para achar o justo, né? Achar o equilibrado, e não precisar voltar para trás e pensar eu poderia ter feito diferente, né? Quantas mulheres se arrependem de coisas, de detalhes ou de tudo, né? Quando colocam um filho ao mundo. Quantos arrependimentos, quantos olhares para trás e de eu poderia ter feito isso diferente. E aí carrega isso, carrega, vai, avança na vida com essa culpa, com esse peso, né? De eu poderia ter evitado para o meu filho aquela dor que eu senti. Ou eu poderia ter passado pelo processo natural e deixado ele vir ao mundo assim da forma dele. De todas as formas,
é muito fácil de entrar nesse lugar assim de culpa e de arrependimento. E é algo que deixa assim meio, não sei se vocês passaram por isso assim agora ultimamente com a pandemia, mas meio louco. Se eu tento ter assim uma ideia assim para ter totalmente coerência em relação a como eu tenho que avançar, eu não consigo. Porque 2 horas atrás eu penso de uma forma e 2 horas depois eu vejo que não dá para pensar dessa forma e tem que agir dessa outra e fazer dessa outra. E aí ter muita flexibilidade. Tem dentro da nossa forma de ver o que é a melhor forma de nascer, algo muito rígido. Muito rígido. A Carol saiu. A Carol tá grávida nesse momento, eu queria fazer esse comentário para ela. Quem tá, assim, né, quem já engravidou, enfim, quem passou por uma gestação, ou quem está grávido nesse momento, quantos comentários chega para você? Do que tem que fazer, do como tem que ser, do que é melhor, do que é pior, do que tem que evitar. Tipo, é muito raro deixar, assim, a mulher grávida, assim, sentir o que é bom para ela. Ela descobrindo o que é justo e que não tem nada certo nem errado. Que não tem nada melhor ou pior, que para ela vai ser o que vai ser, e que tudo é bem-vindo, e que ela pode criar esse momento para ela. É assim que eu imagino que ajuda para não ter tanto arrependimento. É assim que eu imagino que ajuda para sentir, ok, eu escolhi, eu fiz desta forma, porque naquele momento era o que era justo para mim. E ponto. E ponto final. E ninguém tem nada a dizer em relação a isso. Porque sou eu. Foi o que eu senti. Foi o que eu pude. Né? Não dentro de uma escala de o que é melhor, o que é pior, o que poderia ter sido feito. Milhares de coisas sempre podem ser feitas. Sempre tem milhares de opções. E isso é muito o que o bebê recebe no começo assim, da história. Muito. Muito, muito, muito. Assim, esse medo que eu estava falando e também essa culpa. Né? Esse lugar de tentar culpar o outro também. Eu não tive o parto que eu queria, a equipe não me permitiu, né? Todos os processos que existem de violência obstétrica, eu não estou dizendo que não existe, né? Mas assim, toda essa história que vem do lugar de eu mulher, né? Mulher, o pai, né? Como pai, mas assim, não conseguimos encontrar o nosso lugar. E a partir do momento que não se pega esse lugar, não se encora, não se enraiza assim, nesse lugar para colocar um filho ao mundo, que não é pouca coisa, né? Que é um grande evento, assim, que uma grande transformação, né? Aí projeta, né? Absorve o bebê, né? Toda essa falha, toda essa falta, toda essa história. Vejo os bebês, isso em leitura de bebê, né, na gestação, vejo os bebês assim muito, muito, muito pedir para conseguir chegar num espaço mais neutro, quer dizer o quê? Mais limpo, né? Limpo de pensamentos, limpo de histórias, limpo de medo, limpo de crenças, limpo de padrões, limpo de julgamentos, para eles poderem ser eles. É isso que eles precisam. Isso que a gente precisou, né? Depois precisa fazer cursos para resgatar, né? Quem eu sou, o que eu estou aqui para fazer, cadê a minha força, a minha coragem, o meu motor, né? Porque me perdi no meio dos medos, das projeções, das culpas, né? De todo mundo. Então, voltando assim para esse tema, né? As primeiras marcas, né? Por que mudar o começo da vida? Porque são as primeiras marcas. É o que me marca assim para tudo que eu vou construir depois. Ok, eu posso olhar para trás e curar, mas a gente também pode evitar de ter marcas que limitam, né? Marcas que deixam assim, tipo quando o bebê chega assim com um potencial enorme, né? Sem medo nenhum, né? E deixa assim numa caixinha. O mundo é assim, cheio de medo, as decisões são tomadas porque eu não confio em mim, né? Então eu deixo na mão do outro, eu me culpo, e aí fica assim né? Claro que nenhum
pai nem mãe quer isso, né? Mas deixa assim o potencial do bebê dentro de algo muito pequenininho, muito limitante. Então, queria colocar um exercício para todo mundo. E aí eu vou ler um pouco o que está escrito aqui, mas não consigo fazer isso junto com a minha fala. Queria trazer um exercício que vocês podem escrever no chat, aqui no bate-papo primeiro, para a gente assim poder interagir um pouco, ver um pouco o que cada um sente. Quais marcas você sente que ou você, se você olhou para isso, né, ou os bebês, né, de forma geral, recebe quando nasce? Que tipo de marcas? O que absorve no momento do nascimento? Vocês podem escrever aqui o que cada um acha. E a gente vai continuar com isso. Ok. Medo, culpa, raiva, frustração. Amor, medo, expectativas, impressões de frio, calor, aconchego. Sinto que bebês recebe tudo. Medo, ansiedade, amor. Marca do acolhimento, quando é amparado e colocado no peito da mãe. A marca da aceitação, quando faz pele a pele. E ora assim como a amamentação. A marca do amor, quando é recebido por quem ama. A Narla fala, como nasci de cesárea um pouco prematura, ser levada para longe da minha mãe nas primeiras horas do nascimento me trouxe uma vulnerabilidade, uma sensação de estar desprotegida. Sim. Vejo tudo isso também. Além, assim, do que é feito com o bebê, né? Assim, dos protocolos em si, né? Que dentro do curso do Oráculo do Nascimento, eu falo, assim, no terceiro dia, bastante disso, assim, do quanto o bebê passa frio, o bebê se sente, assim, super no vazio, né? Com um monte de luz, com um monte de vozes, com colos diferentes, muitas vezes, sim, durante algumas horas longe da mãe, recebendo exames, vacinas, testes, né? Aqueles testes todos. Isso nos primeiros momentos, né? Primeiras horas, primeira hora ou primeiras 2 horas. Depois, sim, tá num berçário, né? Para a mãe descansar, né? Muitas vezes passa momentos chorando, se sentindo perdido, porque ele está desconectado do que ele conheceu, né? Até então, do que dava para ele uma segurança. E depois na educação também, né? Querendo trazer um pouco como isso, assim, também vai se expandir, todas essas crenças de que para educar um bebê, tem que dar um ritmo para ele, né? E só amamentar de 4 em 4 horas, e deixar ele chorar para dormir, para ele aprender a não ser dependente, né? Então, além, né, do que é vivido no momento de nascer, vejo que tem muitos momentos que o bebê passa por situações de muito desamparo, né, de muita insegurança, de muito medo, mesmo com pais presentes na vida dele,
mesmo com pais que amam, mas que podem estar assim tão desconectados, né, da natureza deles, do instinto materno e paterno, que acreditam em certas crenças. E não estou julgando, né, quem está fazendo isso. Né, o meu irmão comentava comigo, né, há pouco tempo, assim, sobre isso que agora ele está refletindo, né, e ele fez assim com os filhos dele, por ele não saber, por ele estar cansado, né, e deixar assim dormir de cansaço, assim, de chorar depois de 4 horas no quarto fechado. Meu irmão é um ser super amoroso, né, mas por ignorância, por afastamento, né, do que é natural, do que o coração, né, traz e fala. Eu vejo que os primeiros momentos, né, de chegada assim ao mundo, eles podem trazer muitas dores, né? Muitos momentos assim de dores de abandono, dores de medo, dores de, de se sentir super sozinho, desamparados. Então, a minha pergunta agora, que eu acho melhor vocês escreverem assim no seu caderno, e quem quiser pode abrir o microfone, partilhar. A gente vai avançar assim, eu gostaria muito de ouvir cada um de vocês, ou quem quiser falar até a gente fechar, o que eu posso fazer para mudar isso? Então, não só porque eu estou trabalhando num hospital com gestantes, o que eu posso fazer dentro de mim? Como que eu posso mudar esses impactos, essas marcas, essas vivências que depois a gente leva para a vida inteira, né? Que nos acompanha assim em todos os momentos que a gente dá um passo novo, que a gente procura fazer mudança. Então, vou convidar agora, vou colocar uma musiquinha aí para todo mundo poder escrever, né? Uns 5 minutos. Para vocês anotarem, e depois quem quiser pode abrir o seu microfone e a gente pode compartilhar. Sim. Não, então, estou aqui pensando, né? O que a gente pode fazer? Aí eu estou pensando aqui, né? Que quando eu já nasci em hospital. E aí eu até botei umas coisas ali, né? Acho que a primeira coisa que o bebê deve ser um susto, né? Porque ele sai e, assim, acabou a proteção da barriga ali, do aconchego da mãe e tal. E depois, depende se ele vai para o colo da mãe, né? Ou se ele vai lá com a enfermeira, pesar, medir, tarará. Bom, eu já nasci nessa época que eu nasci em hospital e que, com certeza, fui lá medir, pesar, parará, parará. Se você me perguntar qual é a memória que eu tenho disso, não tenho. E aí a pergunta para você eu não tenho essa memória consciente. O meu corpo deve ter essa memória, né? Sim, com certeza. Bom, então eu fico pensando, quando você pergunta isso, né, o que a gente pode fazer? Bom, então, se meu corpo tem essa memória, a primeira coisa, como é que eu curo essa memória? Sim, então é isso. Vou deixar só a Elda, assim, um pouquinho de tempo para todo mundo poder escrever, né? Cada um por si, assim, olhando, né, na sua forma de viver, de atuar, de partilhar, né? De transmitir informações, mensagens, de olhar para dentro, né? Cada um, assim, pode anotar um pouquinho e aí depois a gente abre os microfones, ok? Não é que tem uma forma, né? Acredito que cada um pode aqui assim encontrar várias formas.
Madre tierra, madre vida. Madre tierra, madre vida.